Algumas palavras carregam mais do que significados, carregam destino. Bem-vindo ao Caixa 303, um canal onde o terror sussurra bem perto do seu ouvido. A partir daqui, não há volta. Respire fundo e aperte o play. Eu vou te contar algo que nunca contei a ninguém, algo que mudou e talvez tenha acabado com a minha vida. A história da maldição da palavra desgraça. Eu me chamo Clara. Tenho 27 anos hoje. Mas essa história aconteceu quando eu tinha 13. Eu cresci numa casa antiga no interior de Minas Gerais. Uma casa de madeira pintada de branco, mas já descascada pelo tempo, com janelas de madeira que rangiam ao menor vento. O chão era de tábuas largas, que estalavam de madrugada como se alguém pisasse ali. O corredor principal era comprido e escuro, e levava até o quarto da minha avó, Dona Lourdes. Na frente da casa, um alpendre de pedra, com uma cadeira de balanço, onde a vovó passava horas, olhando o quintal cheio de árvores retorcidas, que pareciam ter vida própria ao anoitecer. Atrás da casa havia um galinheiro, um pequeno pomar e o velho poço. Eu sempre tive medo daquele poço. Desde pequena, minha avó sempre dizia: Clara, não fala essa palavra aqui dentro. Desgraça era proibida. Mas eu gostava de provocá-la. Repetia baixinho, às vezes até sozinha no quarto: desgraça, desgraça. A vovó dizia que palavras têm força, que elas criam caminhos, mas eu era só uma criança teimosa e achava graça do medo dela. Uma noite, depois de brigar com meu irmão mais novo, eu gritei a palavra bem alto na sala: desgraça! Na mesma hora, a vovó bateu a bengala no chão, o som ecoou na casa inteira, como se fosse um trovão. Ela olhou nos meus olhos e disse algo que nunca vou esquecer: você não entende, Clara. Essa palavra chama aquilo que a gente passou gerações tentando esquecer. Eu senti um calafrio, mas ignorei. Naquela noite, no entanto, tudo mudou. Começou devagar. No corredor, a porta do armário batia sozinha, mesmo sem vento. As lâmpadas queimavam uma após a outra. E eu passei a sonhar com um vulto parado ao pé da minha cama. Sempre o mesmo, alto, magro demais, quase sem forma, mas tinha olhos fundos, brilhando num vermelho opaco. E mesmo no sonho, eu ouvia uma voz, rouca, quase como se fosse formada por 1000 sussurros juntos. Desgraça. Com o tempo, comecei a ver melhor. Aquilo não era só uma sombra, era uma figura alta, quase tocando o teto. A pele parecia feita de um pano grosso, sujo, costurado em remendos. Onde deveria haver rosto, havia um vazio. Uma boca enorme, costurada, mas por entre os pontos vazava algo preto, espesso como óleo queimado. As palavras desgraça estavam talhadas na pele do peito, como cicatrizes que nunca cicatrizavam. Os braços eram longos demais, quase arrastavam no chão. As mãos tinham dedos finos, tão finos que pareciam galhos secos. E o cheiro de mofo, de terra molhada, de coisa morta. A vovó me contou a verdade. Essa palavra não é só palavra. É o nome de uma entidade que ronda nossa família há 3 gerações. Ela se alimenta de raiva, de brigas, de dor. Cada vez que alguém fala, ela se aproxima mais. Quando fica perto o bastante, ela cobra um preço. O preço ela não disse de imediato,
mas eu comecei a sentir febre, sonhos tão reais que eu acordava suando. Numa madrugada levantei para beber água. A lua cheia iluminava a cozinha pela janela. No espelho da parede vi meu reflexo, mas atrás de mim estava ele, tão nítido que quase pude tocar. E então ouvi aquela voz tão próxima ao meu ouvido que senti o ar gelado. Diga meu nome mais uma vez. Eu tremia da cabeça aos pés, mas antes que pudesse fugir, vi meu reflexo sorrindo. Mas eu não estava sorrindo. A vovó decidiu fazer um ritual antigo. Era um domingo, pouco antes da meia-noite. Velas pretas e vermelhas, sal grosso ao redor do quarto. Ela me mandou segurar um espelho virado para mim e repetir: eu desfaço a palavra. Mas quando tentei, minha boca travou. O espelho ficou embaçado. E de repente, eu vi escrito ali, como arranhado no vidro: desgraça. O vento abriu a porta do quarto com violência. As velas se apagaram e eu ouvi aquele som. Um choro rouco misturado com risada. Naquela madrugada, Dona Lourdes morreu. O corpo dela foi encontrado com o terço na mão e os olhos abertos, fixos no teto, cheios de pavor. No velório, ninguém entendia. Eu fiquei em silêncio, consumida pela culpa. Depois da morte dela, as coisas pioraram. Eu vi a entidade até de dia, parada na porta da cozinha ou sentada na cadeira de balanço que antes era da vovó. A entidade nunca me tocou, mas às vezes eu acordo de madrugada e sinto o colchão afundar ao meu lado. Como se alguém se sentasse ali. O ar fica gelado, o cheiro de mofo mais forte, e então eu ouço: desgraça. Era quase como um chamado, uma exigência. Com o tempo, percebi que toda vez que eu sentia raiva, ela ficava mais forte. No espelho do banheiro apareciam palavras riscadas, frases confusas. Mais perto: fale de novo. Traga-me. A entidade queria ser chamada outra vez, porque cada vez que era nomeada, ela ganhava força, e quem chamava perdia um pouco de si mesma. Hoje tenho 27 anos, ainda moro na mesma casa, agora sozinha. A pintura descascou ainda mais, as portas rangem mais alto, e a cadeira de balanço ainda balança sozinha nas noites de vento fraco. Eu evito dizer a palavra, mas às vezes, quando estou cansada, nervosa, ela escapa. E cada vez que escapa, eu vejo a sombra mais próxima. Sinto o colchão afundar, o espelho embaçar, e lembro do que minha avó disse: palavras têm força, palavras criam portas. E algumas portas nunca mais se fecham. Se você ouviu até aqui, cuidado com o que você repete em voz alta. Se gostou da história, se inscreve no Caixa 303, ativa o sininho e deixa o like. E me diz nos comentários, você já falou algo que nunca deveria ter dito? Até a próxima história. Boa noite e cuidado com as palavras.